Continue esperando um milagre. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor vou pedir. Está em 1 Samuel 1:20. Então é mais ou menos a história, é mais ou menos assim. Ana era estéril, mas tinha o sonho de ser mãe. Seu marido a amava, mas Penina, a sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la. Eucana, seu marido, um dia lhe aconselhou a desistir desse sonho, mas Ana não desistiu. Continuou resoluta na expectativa do milagre. Em outra ocasião, ao vê-la orando no templo, o sacerdote Eli, que era o homem que cuidava de toda a parte religiosa da época, pensou que Ana estivesse bêbada e a repreendeu. Mas Ana não se calou nem nutriu mágoa no coração. Manteve-se focada no seu propósito de gerar um filho. Faz um voto a Deus, dizendo que o Senhor ouvisse seu clamor e lhe desse um filho. Ela devolveria para ser um sacerdote. O sacerdote Eli, vendo que ela derramava a sua alma diante de Deus, ordenou voltar para sua casa com a promessa da vitória. Ana voltou para casa, coabitou com o seu marido, Deus se lembrou da promessa e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou Samuel. Lição da vida de Ana. O que nós tiramos da lição da vida de Ana? Essa é a pergunta. Com essa história de Ana, todos vocês já conheciam a história de Ana? Conheciam? Então, qual que é a lição que nós tiramos disso? Perseverança em oração. Fé, perseverança em oração. O que mais? Ela fez uma coisa que muitas mulheres hoje, até eu fico olhando, observando, não teria coragem de fazer. Doar filhos, o filho nasceu e já entregar ele lá, ser criado longe. Muitas mulheres querem ter depressão porque ficariam loucas da vida. Se fizesse esse propósito que ela fez. Porque muita gente, nós perdemos muitas vezes a bênção, perdemos as promessas do Senhor, porque nós não cumprimos aquilo que fazemos. E Deus fala para nós: eu não me agrado de promessa de tolo, porque nós estamos tolos a Deus. Por isso muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus, porque nós somos tolos, eu falo. Nós não cumprimos aquilo falando para Deus. Na verdade, né, com a história de Ana, você percebe vários trajetos da história dela, né? Em nenhum momento ela desistiu. E para ela, no meu entendimento, por isso que o tema é nunca desista do seu milagre, no entendimento de Ana, ela ia conseguir o que ela queria. Porque ela tinha feito algo e um pedido para Deus, porque ela nunca duvidou do poder de Deus na vida dela. Tanto é que no momento, a hora que ela está lá chorando, pedindo para Deus, qual é o primeiro pensamento do sacerdote? É que ela estava embriagada. A história fala isso. E no primeiro momento ela estava se doando tanto, pedindo tanto para Deus, clamando tanto para Deus, que o próprio sacerdote, o Eli, ele achava o quê? Que ela estava embriagada. Tanto é que ele expulsou ela do templo. E ela mesmo assim não desistiu. Olha, ela foi colocada à prova pelo marido, no momento que o marido fala para ela desistir, que ele era melhor do que 10 filhos se ela tivesse. A história fala isso. Dali a pouquinho aparece quem na vida de Ana? Penina, que foi mais um conflito para ela. Porque o que Penina fazia? Ela confrontava a Ana o tempo inteiro porque ela tinha dado um filho para Eucana. E a Ana não tinha conseguido ainda. Então ela ficava lá, fazendo uma situação, deixando a Ana se sentir humilhada, fazendo ela entender que ela não ia conseguir o desejo dela. Então olha as provações que Ana passou. Mesmo assim, Ana não desistiu. Porque na verdade, Ana sabia que Deus tinha um propósito na vida dela e que a promessa ia se cumprir.
Tanto é que o que aconteceu? Quando Ana voltou no templo, o mesmo sacerdote entendeu o que ela estava querendo e mandou ela voltar, que ela ia conseguir o que ela queria. No momento que ela volta e ela coabita com o esposo, Deus cumpre a promessa. Por isso que o tema é: não desista do seu milagre. Qual é o tamanho do seu milagre? Independente do tamanho do seu milagre, o teu Deus é muito maior do que esse milagre que você quer. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós paramos o nosso sonho no meio do caminho, né? Eu costumo falar na escola da questão do que é a felicidade, né? Então, a felicidade é um milagre. Por que ela é um milagre? Porque é um sonho. Ser feliz é um sonho. Só que a felicidade, para você, é uma coisa, para mim é outra. E para pensar que no momento que você fala de felicidade, você atribui a felicidade ao quê? Um sonho desejado, não é? Quando você realiza um sonho, você não fica feliz? O que acontece muitas vezes com as pessoas? As tribulações da vida te faz desistir do teu grande sonho. Por quê? Porque nós ainda achamos que são os homens que vão realizar os nossos sonhos. Que são os homens que vão fazer os nossos milagres acontecerem. Que são as pessoas que estão do nosso lado que vão realizar os nossos sonhos. E na verdade os nossos sonhos não pertencem aqui, pertencem a Deus. E quantos milagres Jesus fez quando estava na terra. E mesmo assim nós questionamos ainda que o milagre tem que vir de lá e não de cá. Porque olha, a história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala de vários milagres que Jesus realizou no Novo Testamento e que Deus realizou no Antigo Testamento. Eu estava fazendo uma pesquisa e a pesquisa fala assim, que dentro da palavra existem 35 milagres realizados. E no meio desse caminho, fala assim, ó, que bem-aventurados aqueles que estiveram com Jesus e puderam ver para crer. Agora, que bom seria se quem não vê, crê também. Porque quando você vê um milagre acontecer, você vê ele acontecer, eu fico imaginando naquela época como devia ser interessante, né? Porque olha lá, quantos peixes Jesus transformou e quantos pães ele transformou naquele peixe que tinha, naqueles pães que tinha. Quantas pessoas ele alimentou? 5.000? É isso que está lá? 5.000? Já pensou você estar lá naquele momento, assistindo aquela cena? Você ia crer, porque você estava vendo. Né? Só que passava um tempo, o que os discípulos faziam? Esqueciam. Né? Quando ele transformou a água em vinho, quando ele tira o demônio daquele homem e transporta aquele demônio para os porcos, olha quantos milagres ele fez, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aí vamos lá no Antigo Testamento, gente, o mar abrir para você passar, né? Descer maná do céu para você se alimentar todos os dias, derrubar o muro de Jericó. Só que só tinha um problema. Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. E naquela época, os que acreditavam faziam a parte deles. Então, se você quer realizar um sonho e você acredita que esse milagre vai acontecer, é só Deus para fazer isso por você. Só que ele tem que fazer a parte dele e você a sua. Quando saiu do Egito, milhões de pessoas. Só 2 entrou na terra prometida. Pois é. Só Josué, né? E Caleb. Só os 2. Josué e Caleb. Promessa. O problema é que nós, seres humanos, né, nos dias de hoje, vamos transportar para hoje. Mas, se a gente lendo a Bíblia, os profetas mesmo às vezes contestavam Jesus. Da tempestade que Jesus estava dormindo na proa do barco. Que tem até tantos hinos, né? Acalma-te vento e cala-te mar.
É mais ou menos assim, não é isso, Raquel? E você entendeu? Então, eles mesmos, quando viram, eles não criam que Deus, que Jesus estava ali para poder salvar tudo e todos. E o que aconteceu? A hora que eles viram que ia virar, eles acordaram Jesus. E nenhum dos 12 teve a audácia de falar, não, eu estou aqui com o mestre dos mestres, com Deus, com o Filho de Deus, e não vai acontecer nada Pelo conosco. contrário, né? Você fica aí dormindo, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Então Quer nós dizer, mesmos blasfemando. Então, estava dentro do barco, estava né? dentro do barco. E assim, mesmo assim eles acreditavam que o barco ia por isso afundar. que às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas faz 5 anos que eu estou na igreja e até hoje eu não recebi um milagre. Mas está na igreja, é o que eu falo sempre, está na igreja e converter, igreja, né? crente é uma coisa, agora está na igreja, ser igreja, se converter, entregar o coração a Jesus e seguir o rumo e ser realmente crente, que é o problema, que é a dificuldade. Né? E eu acho que nós seres humanos, a gente não pode ver por esse lado como de repente os profetas viram aquele dia, mas ver que realmente quem acredita, mais hoje, mais amanhã, que o tempo nosso não é o mesmo tempo, o tempo de Deus é diferente, mas hoje, mais amanhã, vai ter o seu milagre, a sua conquista, a sua cura, a cura para a sua família, aquilo que você pede para ele, mas desde que você faça a sua parte. Né? Porque é igual aquela história, qualquer coisa, falar, Deus te pague, ou Deus te ajude. Deus ajuda todo mundo. Mas se você não fizer a sua parte, ele não vai te ajudar. E não adianta eu pedir, Deus ajuda o Wesley, que se ele não fizer a parte dele, não é porque o Tião, ou qualquer um de nós, ou qualquer pastor está pedindo simplesmente que Deus vai obedecer. Não, o Wesley ele merece o milagre, sim, todos nós merecemos. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou levar ela e volto aqui. Tá. Tem uma festa, filha que estava na festa. Tá. Eu vou vir aqui. Bom, e aí, gente, é assim, né? Um dos exemplos que fica pra gente dessa questão do milagre é quando você acredita, ele vai se cumprir na hora certa. Então, por exemplo, às vezes você está na seguinte situação, você vivencia, você quer, você está até acreditando, mas o que acontece muitas vezes? Deus te manda um recado assim, ó, calma que o seu milagre está chegando e você não tem o poder de entender o recado dentro da sua vida. Porque não é que ele te deixa sem saber quando vai acontecer. Em algum momento ele fala para você, calma, descansa em paz. Eu estou aqui. Né? O seu milagre vai se cumprir. Mas se você não tiver Deus habitado dentro de você, se você não tiver o Espírito Santo caminhando junto com você, você não vai ouvir os recados de Deus. Porque você tem que estar preparado para isso. E não é preparado, marcar dia e hora com Deus. Não existe isso. Você tem que estar preparado todos os dias, todas as horas. E aí, ele te manda um recadinho bem simples e você fica falando, o que será que é isso? Isso é recado de Deus. Calma, está chegando. O seu milagre vai acontecer. O problema é que nós, na maioria das vezes, nós temos a sensação de que Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Nós somos obrigados a servir Deus. Nós somos obrigados a seguir a palavra dele. Nós somos obrigados a viver segundo os mandamentos. Ele não é obrigado a nada. Ele faz o que ele achar que deve fazer na nossa vida. Ele cumpre as promessas dele porque ele é um Deus que quando ele promete, ele cumpre. Ele não é um Deus de meia promessa. Ele não é um Deus de faz de conta. As promessas dele vão ser todas cumpridas na nossa vida. A situação é a seguinte, né? O tempo dele não é o nosso. Diga-se de passagem, Moisés ficou no deserto quantos anos? E ele não falou que eles iam entrar na Terra Prometida? Ele avisou, Deus avisou que ia entrar na Terra Prometida. Mas quem é que provocou os 40 anos no deserto? O povo. Porque a distância era muito pequena. 40 dias. Né? Então você vê, 40 dias foi transformado em 40 anos. O que será que nós estamos fazendo para o nosso milagre não acontecer? Sem contar que eles andaram em círculo. Ficaram rodando, né? Rodando no mesmo lugar. Então, o que será que nós estamos fazendo
para o nosso milagre não acontecer? Será que o tempo que está demorando somos nós que estamos provocando essa demora? Pela nossa falta de fé pequena? Ou será que é porque realmente é o que Deus quer? Deus quer sempre o melhor para a gente. Ele não quer ver um filho dele sofrendo. Ele não quer ver um filho dele passando necessidade. Porque todas as necessidades, todos os sofrimentos, todas as angústias, as escravidões que nós teríamos que estar passando, Jesus passou por nós. A promessa para nós, ela é muito maior do que nós pedimos. Porque nós achamos que estamos pedindo muito, mas Deus tem muito mais para dar. O problema é de que forma você está levando a sua vida. Para que essa promessa demore tanto. Para que esse milagre demore tanto para acontecer. E aí, uma dos assuntos que fala aqui na lição é assim, ó. Nunca desista dos seus sonhos. O marido de Ana a aconselhou a desistir de ser mãe. Quando ele fala naquele momento, desista, porque eu sou muito melhor do que 10 filhos, ele está convidando Ana a fazer o quê? A desistir do sonho dela. Alguém já tentou te impedir de sonhar? Essa pergunta é para você. Alguém já tentou te impedir de sonhar? Algumas pessoas que passaram pela sua vida te incentivou a não sonhar? Alguém quer falar? Eu. Então fala. Muitos até muito próximos de mim e minha família, dentro daquilo que eu trabalho e aquilo que eu acredito, que foi o que Deus colocou na minha vida, eu muitas vezes sou criticado, até mesmo por familiares. Não faz isso, para que fazer isso? Você é isso, você é bom demais. As pessoas te fazem de besta e tal, mas eu primeiro que eu acredito no ser humano. Sempre acreditei e vou morrer acreditando. E depois que eu me tornei cristão, que eu conheci Jesus da forma que ele, quando ele veio na terra, e da forma que ele está até hoje, vai estar até ele arrebatar e levar os que mereçam daqui, que eu acredito e creio nisso, eu fui muito criticado. Ah, porque você vai fazer isso, você vai investir nisso. E o meu sonho não é ficar rico dentro da minha profissão, é dar uma condição melhor de vida para mim e para minha família. E isso só com parcerias e dentro do meu serviço que eu posso fazer. Uma outra coisa que é meu sonho é um dia poder pegar um microfone num púlpito, numa igreja, num palco e falar para muitas pessoas e salvar pelo menos uma vida. Porque numa festa, por exemplo, igual está tendo na nossa cidade hoje, se alguém, ou se eu tivesse a oportunidade de ir lá e pegar e fazer uma oração e fazer a pergunta que eu acho que é uma das mais simples de ser respondida, basta tocar o seu coração. Alguém aqui está com Jesus e quer seguir o caminho de Jesus? Se um levantasse a mão e viesse até a gente, até mim, no caso, eu já estaria muito feliz e muito realizado. Porque às vezes também nós, crentes, parece que a gente tem um pouco de medo ou de vergonha de falar que somos crentes. E eu não, depois que eu me tornei crente, eu falo rasgado. Não quero, você não vai beber por quê? Porque eu sou crente. Mas um golinho só. É a história da mentira. Não existe mentirinha e não existe mentirona. Não existe mentira. E você beber um golo de cerveja, ou você beber uma caixa de cerveja, é a mesma coisa. Mas alguém já foi convidado a desistir do sonho? Edna? Já? Quer falar um pouquinho? Não? E a Bruna? E você desistiu? Não. Não. Então não te convenceram a desistir do seu sonho? Não me convenceu. Mas Mas já foi tentado. Foi difícil, mas Deus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Quer falar? Não. Não? Mais alguém quer falar aqui? Do seu sonho? Se desistiu? Se tentaram e conseguiram? A gente teve dentro da igreja, né? A nossa líder de célula falou pra mim que eu era louco de largar um serviço para ir atrás do que eu queria.
na igreja também pode acontecer, né? É. Porque, na verdade, o que acontece? É o que o Tião falou, né? Sentar no banco da igreja é fácil. Cumprir tabela é fácil. Estar lá os domingos é fácil. Você vai lá, ouve a palavra, fala assim, missão cumprida. Sai da igreja Aí e dali 5 minutos você esquece o que você ouviu. Ou você até ouviu, mas não entendeu, né? Então, quer dizer, aquela coisa, não entende. você vai à igreja Isso. porque é um ritual ou porque você quer realmente ouvir a palavra de Deus? Por isso que, às vezes, a gente percebe muito assim, quando se começa a falar muito na doutrina da religião, a presença de Deus começa a ficar menor. Porque a doutrina da religião é algo que o homem criou. Foi criado pelo homem. Né? Porque o que Jesus fazia? Ele, lógico que tem o templo, que você tem a igreja, que você deve ir lá cultuar a igreja, mas Jesus ficava só na igreja? Só no templo? O que Jesus fazia? Ia salvar vidas aonde? Andando, né? E aí, o homem, o que ele fez? Ele fez a religião virar uma coisa chamada religiosidade. E muitas vezes as pessoas abandonam a igreja porque começa a acontecer situações que te faz achar que a presença de Deus não está lá. Sabe por quê? Porque Satanás também faz milagre. Sabia? Satanás fala o nome de Jesus. Satanás também faz milagre. Ele fala em nome de Jesus. Está aqui, Ele fala, uma só não fala palavra, o nome completo, mas né? ele fala. Porque muitas vezes ele vem querendo fazer você entender que não é ele, né? Sapatinho de Vem com algodão. sapatinho de algodão. Então, o que acontece muitas vezes? Nós estamos aqui, nos reunindo, falando da palavra de Deus. Ninguém está falando de religião aqui. Se a gente não tomar cuidado, uns 5, 10 minutos antes, a tribulação vem. E aí você fica pensando e focado em outras coisas. Há o impedimento de você chegar até aqui. Muitas vezes isso acontece. Você está programado para vir aqui na sexta-feira. De repente, acontece um problema e você não vem. Porque nós somos tentados o dia todo. Nós somos tentados a fazer o que é errado. Por isso que eu falei. Muitas vezes, o inimigo te faz acontecer uma coisa na sua vida muito rápido e você acha que é de Deus. E não é de Deus. Lá na frente você vai ver o quê? Que não é um milagre de Deus. Ele fala assim, não, eu vou fazer uma coisa gostosa para ela, vou deixar acontecer uma coisa boa, que ela vai começar a desviar o caminho dela. Porque qual é a busca? É que você desvie o seu caminho mesmo. Por isso que nós somos tentados todos os dias. Por isso que a gente precisa estar sempre, como que é? Alerta, né? Sempre o quê? Vigiando, sempre em oração. Porque senão a gente começa a perder o foco, perder o caminho. E quando nós saímos da palavra, é o momento que nós somos mais usados para que façamos as coisas erradas. Inclusive o que sai da boca. E muitas vezes a gente escuta o que não deveria ouvir. Aí lá na frente você fala assim, não, mas não foi Deus que falou comigo. Não era da vontade dele que eu falasse isso. É porque o inimigo já veio lá e tentou falar alguma coisa. E às vezes ele faz tanto que ele te desvia do caminho certo. Por isso que você tem que ter o quê? Fé, perseverança, né? E nunca desistir. Por pior que seja a sua vida hoje, eu não sei o que cada um de vocês estão passando, né? Não sei o tamanho das necessidades de vocês, mas uma coisa eu sei. Não podemos desistir. E só tem uma pessoa, um ser superior que pode resolver o seu problema. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala o quê? Entra no seu quarto, ajoelha e ora. Verdade. Não é? Não fala assim? Então, se você consegue ter a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, se está falando para você entrar no seu quarto, ajoelhar e orar, é Ele que vai falar com você. É o Espírito Santo que vai falar com você. Muitas vezes nós somos até ousados a falar algumas coisas. Mas a gente precisa tomar cuidado até no que a gente é ousado a falar. Para a gente não falar algo que não é da vontade de Deus. Por isso que sair do foco da palavra é complicado. Porque
Se você falar o que está aqui, você não vai errar nunca. Agora, se você muitas vezes falar o que você acha que deve falar, muitas vezes você vai errar feio com as pessoas. E aí a hora que a pessoa passa a não acreditar mais, não tem quem faz ela acreditar. E Deus não tem culpa. Qual é a culpa de Deus? Nenhuma. Então nós temos que acreditar mais em Deus e menos no ser humano. No sentido do quê? De que muitas vezes as pessoas que estão do seu lado nem sempre são as pessoas que deveriam estar. E aí essa pessoa que vai fazer você desistir do seu milagre, do seu sonho. É bem isso. Porque as tribulações todo mundo vai viver. A gente só não pode desistir. Por isso que eu acho que a história de Ana é uma história que cabe bem no tema, né? Quando fala, não desista do seu sonho. Bom, faça como Ana. Mantenha firme e viva o seu sonho. E não deixe ninguém tirar isso de você. Não guarde mágoas de quem fechou a porta para você. Guardar mágoa, quando você guarda uma mágoa muito grande dentro do seu coração, como é que você quer que Deus habita? Junto com a mágoa. Então, olha, se alguém fez alguma coisa que te deixou muito magoado, não guarde essa mágoa. Sabe por quê? Enquanto você estiver amarrando essa mágoa dentro de você, você não vai conseguir fazer uma coisa, liberar perdão. Porque quem libera perdão é você. Só que você tem que estar preparado para liberar esse perdão. Porque Deus vai te dar a possibilidade de você liberar perdão. Até para as pessoas que te fizeram muito mal. Só que se você guardar aquele rancor dentro de você, aquela mágoa, como é que Deus vai te ajudar a liberar o perdão para alguém? Porque quem somos nós também para julgar, né? Nós somos julgados todos os dias, não somos, e achamos errado isso, né? Que as pessoas nos julguem. Mas e o que a gente faz, muitas vezes? E a gente se pega julgando quase que todo dia. Eu me pego julgando quase que todos os dias. Quando eu falo de julgar, eu estou falando de mim também. Eu me pego julgando quase todos os dias. Aí depois eu fico pensando, perdi tempo. Né? Porque isso só me traz amargura, rancor, raiva. E são coisas que não está escrito na palavra, que é para a gente carregar. Então, nós temos que começar a entender que aconteceu, mas não sou eu que vou julgar. Quem vai decidir o que vai ser feito é Deus. Então, ao invés de ficar lá amargurado, fala, Senhor, afasta de mim, né? Repreende. Eu não quero ficar com raiva de ninguém, eu não quero me amargurar por causa de situação nenhuma. Porque nós temos também um grave defeito, né? Nós fazemos um problema virar um problemão. Porque o nosso problema sempre é o maior problema do mundo. Né? Por quê? Porque nós estamos sempre olhando na frente, né? Os que estão melhor, que a gente acha que está melhor, né? Porque muitas vezes as aparências enganam, né? Agora dá uma olhadinha lá atrás. Dá uma olhadinha de vez em quando no retrovisor do seu carro, da sua bicicleta, da moto, do que você quiser. Olha no retrovisor. Porque o retrovisor, ele tem duas situações. Você consegue ver situações piores que a sua e você também consegue ver o seu passado. E o tanto que Deus já te carregou no colo. Porque você passou. Porque se você está aqui hoje, se você teve um passado, olha, quanta coisa aconteceu na tua vida que você conseguiu superar. Foi por tua conta? Não. Foi pelo seu braço? Não. Foi pela vontade dos seus colegas? Não. Foi pela vontade de Deus. E Ele está te suportando, Ele está te segurando, Ele está te carregando até hoje, porque Ele tem um propósito na sua vida. Por isso que fala, não desista do seu milagre. O sacerdote era o homem mais respeitado da época. E da boca dele saiu o não a primeira vez para Ana. Mesmo assim, Ana não guardou mágoa do sacerdote e continuou sonhando. Se alguém disse, não para os seus sonhos, se alguém fechou a porta para você, se alguém disse, ao invés de não para os seus sonhos e sim para os seus sonhos, não guarde mágoa. Os não e as portas fechadas estão nos preparando para algo maior do que o nosso sonho. Faça um voto com Deus. O homem sonha e Deus realiza. Ana sonhou e acreditou, e Deus realizou o desejo do seu coração. Ela disse que se tivesse um filho,
esse filho seria consagrado para Deus. E ela cumpriu o seu voto. Você já fez um voto com Deus? Porque você pede, né? E qual é o voto que você fez com Deus? Do que Ele vai te dar? Porque no meu entendimento você pede, mas você tem um compromisso com Ele quando você pede alguma coisa. Qual é o voto que você fez com Ele? Qual é a decisão que você teve com Deus para que o seu milagre se realize? Porque Ana fez. Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, assim que esse filho nascer, eu vou consagrar ele a sacerdote seu. Não foi isso que Ana fez? E aí entra o que o Luiz falou, né? Como deve ser difícil, você tem um sonho muito grande, é ter um filho. Aí você tem esse filho. Aí você pega esse filho e fala, Senhor, é teu. Faz o que você quiser. Não é complicado? Porque na verdade a Ana pediu um milagre. Mas ela fez o quê? Ela disse, desse milagre eu vou lhe devolver. Quantas coisas você já pediu para Deus e você fez o voto com Ele, dele te dar e você devolver? Ou não cumprir, né? Ou não cumprir.